Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Essa é a Conversa ao Pé do Rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Esse é o nosso canal, esse é o nosso portal. Vocês que tanto pediram Conversa ao Pé do Rádio, vocês estão tendo uma overdose. Por quê? Estou um pouco sem tempo para fazer live. Inclusive, recebi uma praga do Sérgio Moro, Herr Sérgio Moro, o nazista rato, o rato nazista, desde que eu falei que ia fazer a live dele, explicando quem é essa figura abjeta, essa figura podre, com bastante substância, eu realmente não consegui fazer a live dele, mas eu vou fazer amanhã, não tenha dúvida nenhuma, tá? E vou fazer aquilo que eu fazia sempre e parei de fazer. Se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber as suas notificações, faça isso, aquilo, deve ser isso que está faltando para aumentar o meu público, ou quem sabe eu me agregar com alguém, fazer o joguinho, fazer aquele negócio dessas pessoas engraçado que eu vejo aí, com 300 mil, 400 mil inscritos, 200 mil inscritos, fazem live e aparecem 180 pessoas. Como pode ser isso? Hoje eu estava vendo um cara que tem 329 mil inscritos, dessa turma aí, que ele, inclusive, o último vídeo dele falou que o Lula pode ganhar no primeiro turno. É assim, tem um conteúdo fortíssimo, sabe? Parece um pires raso sem água, a profundidade de um pires raso sem água. E é aquele sujeito que falou assim, atenção, você quer falar de graça comigo? Ou seja, para falar com essa entidade, você pode falar de graça. Super acessível. Você entre no meu Telegram e você pode falar de graça comigo, ouviu? Que maravilha, nós já temos gente aí dessa turma do clickbait diário, dessa conversa fiada, clickbait em cima de clickbait, você pode falar de graça. Eu falei, bem, esse cara tem 329 mil inscritos, se qualquer um pode falar de graça com ele, desses 329 mil inscritos, o Twitter dele, ou melhor, o Telegram dele deve ter aí uns 50 mil pessoas, ele deve passar o dia inteiro. Cheguei lá, o Telegram, que não aceita mentira, não aceita robôs, não aceita nada. O Telegram diz, ele tem 1000 inscritos. As publicações dele lá dá 20, 30 comentários. Eu falei assim, a métrica não fecha, né? A métrica não fecha. Aí você começa a entender como tem tanto canal que cresce, tem inscritos a rodo, e as pessoas não são influentes em nada. O meu é engraçado. O meu, eu falo as coisas aqui, no dia seguinte tem candidato mudando de opinião, tem uma série de coisas. Não é soberba da minha parte, não. Absolutamente. Eu queria saber como é que um canal tão pequeno como o meu consegue uma penetração tão grande. E canais imensos, com tanto tamanho, não conseguem penetração nenhuma. É interessante, mas isso aí fica para reflexão. Mas de repente é porque eles pedem para você se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo, apertar o sininho, então eu vou fazer isso. Vou repetir, quem sabe amanhã eu não estou com 300 mil inscritos e quem sabe... Só que eu, para ter mil inscritos no meu canal, para quem tem 4 mil inscritos no canal, no portal Rubem Gonzalez, só de notícias, interessante. Eu queria saber como é que é essa métrica. Como é que você, com 329 mil inscritos, só consegue arrebanhar 1000 pessoas? E como é que alguém como eu tem 1.200, quase 1.300 pessoas no portal, no supergrupo portal, e no portal de notícias tem 4K. Incrível, né? Uma hora eu fecho essa conta. Gente, com aquele formato de sempre, a Procuradoria do S tem tudo a ver com a notícia principal, com o fato principal que eu vou falar hoje. E é sério, a conversa ao pé do rádio hoje, apesar de ser assim um vapt-vupt, ela é extremamente séria. Eu vou fazer
duas chamadas primeiro. Uma eu vou fazer uma que é para vocês assinarem e depois me cobrarem, tá? Me cobrarem. Depois vocês me cobrem, porque aqui dentro tem um vaticínio. Eu vou dar uma de pitonisa, vou fazer uma coisa que não se deve fazer. Mas eu vou fazer, tá? Sobre o acidente, que eu fiz 2 vídeos. Tá? Eu vou fazer uma coisa sobre o acidente. Primeiro, eu quero dizer que tem tudo a ver com o principal matéria hoje. O STJD está pedindo a exclusão do Flamengo da Copa do Brasil de 2022, tá? Pasmem, por cantos homofóbicos no jogo contra o Grêmio. Olha, gente, o meu primeiro time no campo, eu gosto do Flamengo. Eu tenho uma relação carinhosa com o Flamengo. Mas eu, como tricolor, eu sou anti-flamenguista profissional. Eu exerço essa profissão, porque é uma diversão. Um abraço para Léo, tá? Meu grande amigo Léo. É o seguinte, a minha profissão é ser anti-flamenguista. Como ele também é anti-tricolor, tá? Mas isso é quase um folclore da gente, né? É um folclore. Gente, isso é um absurdo tão grande que eu cheguei num grupo que o Léo tá junto comigo, eu falei que eu torço para isso acontecer. Eu queria que o Flamengo fosse eliminado mesmo da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, de tudo. Por quê? Porque o Flamengo hoje tem uma força e uma pujança, uma potência tão grande no futebol, com tantos torcedores, que seria ótimo para a gente ter um ponto de ruptura nisso. Eu acho que deveriam... não. Atenção, STJD, cabide de vagabundos, cabide de desocupados, de vendidos, de gente que vai para lá para fazer negociatas, para negócios. Conheço bem quem são vocês. Olha só, eu acho que o Flamengo tinha que ser eliminado de todas as competições o ano que vem por causa disso. Porque quem sabe acontecendo isso, a gente tem alguma ruptura. Eu estou atrás de ruptura, eu estou atrás de briga, eu quero briga. Tinha até uma música, tinha um samba enredo que falava briga, eu quero briga, eu acho que é isso, né? Então é o seguinte, eu quero briga. É o absurdo que nós estamos e que tem a ver com o assunto principal disso aqui. Saindo do nosso doméstico, indo para o geral, ao planeta que nós estamos ficando, que nós estamos vivendo. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém aguenta mais isso, não. Isso daí está chegando às raias da loucura. Dito isto, eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa que a gente não deve fazer. Eu não gosto de fazer, mas farei. Eu vou dar aqui o laudo do acidente que eu acho da Marília Mendonça. O piloto era um piloto muito experiente, porém não naquele tipo de aeronave, não nesse tipo de voo. Era um piloto muito capaz, comandante de aeronave da aviação comercial, que provavelmente por algum motivo foi cair na aviação regional, pilotando King Air e aviões menores, fazendo uma coisa, ele acostumado a pousar nos grandes aeroportos nacionais. Primeiro, esse profissional de uma carreira muito boa, procurei me informar, realmente, ele foi tirado das férias dele para cobrir, já foi colocado na mídia inteira, o que vocês souberam em primeira mão aqui no meu canal. No meu canal foi em primeira mão que vocês souberam que esse cara é um péssimo empregador, que aquela empresa explora os funcionários, que existem N registros dos abusos profissionais e nada é feito, porque aquele conluio ali em volta dessas empresas regionais é muito grande. Existe um conluio político, tá? Uma choldra que protege essa turma. Então é o seguinte, esse homem estava amuado, cansado, provavelmente sobrecarregado, e estava indo pousar um chamado aeroporto complicado, aeroporto entre montanhas, entre morros, tá? Alto, acho que ali são mais de 2.000 pés, isso dá uns 700 metros de altitude. O que ele fez? Provavelmente, estou falando aqui, o que ele fez? Ele abaixou bem a aeronave, fez um voo baixo, pegou uma cabeceira
não usual, porque o usual é outra descida, não aquela rampa de descida. Ele baixou abaixo da rampa por quê? Pista curta, lugar montanhoso. Eu não posso dizer nem precisar se algum dia ele pousou ali, mas é bem provável que não. E com isso, ele, por conservadorismo, cansaço, somatório de tudo, ele fez o que qualquer mortal faria. Eu vou ir abaixo do gradiente da rampa de descida para não perder o toque. O toque da pista é a descida em si. Para não ter que arremeter no meio daquelas montanhas todas. Ele teria que arremeter, fazer uma curva grande, voltar, e isso é cansativo. Isso cansa para quem já está assoberbado. Ele, o que ele fez? Ele abaixou a aeronave, fazendo quase um voo, uma rampa bem suave. Ele já, a 4 km de distância, ele já tinha o aeroporto no visual. 4 km de distância, ele tinha mais ou menos o ponto de cabeceira. Já ele fez essa descida conservadora e, por uma daquelas fatalidades do destino, ele bateu na rede de alta tensão. Mas, provavelmente, um mísero metro, ou no máximo 3 míseros metros. O que é isso para um avião que voa a 5, 6 mil metros de altitude? Não sei a que ponto é que ele estava, talvez 18 mil pés, 20 mil pés, tá? A cada 3 pés dá 1 quilômetro aproximadamente, dá um metro. Então é o seguinte, talvez ele estivesse a 18 mil pés. O que são 2 míseros metros? Mas foram os suficientes para a aeronave bater nos fios invisíveis. Ali não tinha esfera de visualização, porque ali não está na área de confluência de descida da rampa, primeiro. Segundo, que aquelas esferas são usadas praticamente para aeronaves de asa rotativa, helicópteros, que fazem voos pairados e tem muito mais incidência disso aí. Então sempre fazem os voos de trajetória aleatória, a baixa altitude. Então é normalmente para isso. Isso é o que eu tinha que fazer. O resto, agora vem o pesado. O pesado é o seguinte, nós entramos numa rota de colisão social tão grande, que hoje o Brasil tem o território fértil, exato, para o seu governante fazer o que quiser e o que bem entender. Eu estou falando. É sentimento. Esqueça o que você vê nesses canais vendedores de notícia, canais canalhas, uns chupando o saco do Bolsonaro, outros metendo pau no Bolsonaro. Eu estava vendo aquele doente daquele Marco Antônio Villa, aquele cara tem problemas, sérios problemas mentais, sérios distúrbios mentais. Aquele cara é um louco, é um degenerado. Tá? O cara, a única coisa que ele tem na vida dele é o Bolsonaro. Ele almoça o Bolsonaro, ele janta o Bolsonaro, ele vive o Bolsonaro. O cara virou ridículo. O cara tem 600 mil seguidores que devem ser tão idiotas quanto ele. O cara pegou toda a sua biografia e jogou no lixo. A troco daquilo ali é ridículo, é canhestro. O cara tem um processo de vingança, de ódio contra o Bolsonaro que não tem parâmetro. Mas ele não é o único, são outros. E essas pessoas, a opinião deles pouco importa. O que acontece é o seguinte, nós estamos num processo de diluição moral, ético, econômica. Ou seja, o Brasil, junto com o mundo, mas o Brasil em especial pela vulnerabilidade do Brasil, a gente derrete por todos os pontos. Aonde você coloca a mão está derretendo. Aonde você coloca a mão está desmoronando. Não tem uma estrutura sã no Brasil. Nenhuma estrutura. Os partidos são gangues, quadrilhas. Formação de quadrilha, bando de marginais. Todos eles negociando, fazendo negociata. Todos eles negociam o Brasil de costas para o povo.
Estão cagando para o povo. De um lado, partidos igual esse PSOL que tinha que ser caçado. O PSOL tem que ser caçado. O registro do PSOL tem que ser caçado. Não tem como um país medianamente são mentalmente, a estrutura do Brasil, conviver com um partido desse. Esse partido é de extremo marginalismo. Esse partido é um narcopartido, é um partido que defende bandidos, marginais, mas não é mais um papo, uma retórica da direita, não. É uma constatação oficial. Essa corja do PSOL, quando se elege, eles correm logo para a Comissão de Direitos Humanos para defender bandidos, marginais, consumo de drogas. É um lixo. Todos eles financiados por think tanks, por fundações estrangeiras, defendendo ONGs, todos eles promovendo o antinacionalismo, tentando colocar o nacionalismo como uma coisa fora de moda e talvez até fora da lei. Do outro lado, partidos de direita, ou que se dizem de direita, totalmente entreguistas. A pauta deles é entregar o Brasil aos retalhos, aos pedaços, cada um da sua forma. Nós estamos no território da mais-valia. O judiciário nosso faz o que quer, o que bem entende. Rasga a lei, promulga leis, faz o que quer, faz como fizeram. Bota o Dallagnol como procurador da República, mesmo ele não cumprindo os trâmites legais para isso. O Sérgio Moro entra para o serviço público sem cumprir nem o mínimo de 2 anos de exercício pleno do direito. Não tinha nem OAB quando ele passou. Como é que ele vai exercer plenamente o direito se ele não tinha OAB? Só foi conseguir OAB agora. Estranho, né? Esse é o judiciário brasileiro. Os filhas de ministro do Supremo viram desembargadoras por nomeações, por QI, pelo 5º Constitucional. Ministros do STF rasgam leis trabalhistas, fazem o que bem entendem, soltam narcotraficantes. Aí o pessoal gostou, né? Soltam narcotraficantes internacional que deveria estar no regime diferenciado, no RDD, e simplesmente o cara é solto para fugir no mesmo dia para outro país, para local incerto e não sabido, e esse ministro não responde por nada. Uma verdadeira mixórdia, uma bagunça. Militares, ratos, cagando o nome das Forças Armadas, destruindo tudo isso, tá? E a gente clamando aqui por alguém, não que dê um golpe, mas que dê um soco em cima da mesa, dê um basta. E é por isso que a gente fala que é por isso que o nome do negócio hoje é o fator Bolsonaro. Nós estamos em plena República de Weimar. Nós estamos no século da vergonha. O século da vergonha começou em 89. O da China começou em 1839. Isso você escuta aqui. Isso você tem essas informações aqui, não é nesses canais aí que estão aí para puxar o saco do Lula, para falar mal do Bolsonaro, para nada disso. O povão está alheio a tudo isso. O povão não aguenta mais. É roubalheira, é entrega. O Paulo Guedes parece aquele ladrão que entrou dentro do Banco Central, tá? E não sabe por onde começar a roubar, junto com a sua gangue, com a sua quadrilha. Enquanto isso, estão pagando... Vamos fechar o ano, provavelmente, com a gasolina acima de R$8. O Brasil é um dos poucos países que tem petróleo suficiente para manter sua planta energética. O Brasil, mesmo que a gente tenha que fazer racionamento, a gente não precisa. Nós temos matriz energética diversificada. Nós somos ricos, podres de ricos, milionários. Nesta terra tudo que se planta dá, já dizia Pero Vaz de Caminha. O problema é que o Brasil que ficou não foi o desse Pero Vaz de Caminha, foi do outro que pediu um emprego para o seu sobrinho. Pero Vaz, escrevendo de mansinho, asilou seu sobrinho e inventou o pistolão. Viu? E aparece de tudo aqui, índios falsificados, aquela Índia lá que foi lá naquela merda lá,
aquela Índia de almanaque, Índia usando um poncho mexicano, pegando um espanador e botando na cabeça, pintando a cara. Porra, pelo amor de Deus, querem atacar o Brasil por um lado, pelo outro, pelo identitarismo, pelo meio ambiente que o mundo moderno, o chamado, a locomotiva do primeiro mundo, como eu chamo sempre, o Ocidente do Norte, não respeitou 1 metro de nada, de ninguém, nunca respeitaram. Qual é o momento do Brasil? O momento do Brasil é chutar o pau da barraca. Mas nós temos o fator Bolsonaro. Quem chutar o pau da barraca, agora o povo fica do lado dele. O povo de verdade. O povo de verdade. Não é o vagabundo do DCE, o maconheirinho do DCE. Não é o babaquinha que está no Facebook, que está no Instagram postando fotos. Não é o babaca que está aqui criando caso com a polícia de Minas porque 2 policiais agrediram uma mulher. Aquilo não pode. Porque, olha só, o outro dia, um policial foram fazer imobilização de um louco e o louco matou um policial. Foram imobilizar um vagabundo desarmado, o cara pegou a arma de um PM e deu um tiro na cabeça de um cabo. Um policial trabalha no extremo. Aquela mulher estava escondendo a arma de um bandido, de um vagabundo, companheiro dela, usando as crianças como escudo. A polícia foi rude. Tem que ser rude. Tem que ser rude. O cara vive com o extremo, vive com a vida dele. Aquela mulher puxa da arma, aperta o gatilho, mata um e está morto. Acabou. Você vai chegar para a mulher dele, para o filho dele, e vai dizer que ele não chegou em casa porque ele não deu um safanão numa vagabunda que resistiu à prisão, resistiu à ordem da polícia. A ordem da polícia não se contesta. Para o carro, para. Abra o carro, abro. Vou dar uma revista ao teu carro, pode dar. Se ele se exceder, se o policial se exceder, quando eu sair dali, eu vou tomar as minhas medidas. Mas eu, como cidadão, tenho obrigação de acatar a ordem do policial em via pública, em via expressa. Senhor, alto, alto. Mão para cima, mão para baixo, mão para o lado, encosta na parede, encosta. Tem alguma arma aí? Não tenho. Agora, se o cara me agredir, fizer alguma coisa, eu vou saber exatamente. Agora, a pessoa tinha uma arma de fogo, escondendo de um vagabundo. Queremos a punição da polícia. É isso que você vê no Facebook, é isso que você vê nos lugares. Isso daí não vai ao encontro do pensamento do povo. O Brasil está no ponto para explodir. A República de Weimar está no ponto, mas nós temos o fator Bolsonaro. Calma que eu vou explicar qual é o fator Bolsonaro. Hoje, qualquer ato de exceção que se for feita no Brasil, o povo vai apoiar. O povo já votou no Bolsonaro para o Bolsonaro ser o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não é nem sombra do Bolsonaro, nem cara do Bolsonaro. Bolsonaro não é o discurso do Bolsonaro. Bolsonaro é um deputado vagabundo de 5ª categoria que passou durante décadas levando bola, como todos eles levam, construindo uma sólida fortuna, botando seu burro na sombra, colocando seu clã inteirinho para dentro, até ex-mulher já foi vereadora, se aproveitando politicamente de tudo, como a maioria se aproveita nesse país. A única coisa que ele fez foi fazer um discurso que foi ao encontro do que o povo desejava. Se o povo desejava isso naquela época, imagina hoje. Mas nós temos o fator Bolsonaro. O fator Bolsonaro é esse. Bolsonaro é o homem certo, na hora certa. É o cara errado, no lugar certo e na hora certa. Qualquer um que hoje metesse o pé na porta seria aplaudido pelo povo. Qualquer um que desse um basta, que enquadrasse todo mundo, que fizesse como Erdogan e colocasse na cadeia, efetivamente, maus magistrados, maus procuradores, bandidos que lesam a pátria, que tentam lesar. Mas o Bolsonaro não é de nada. O fator Bolsonaro é esse. O Bolsonaro é um frouxo. O Brasil caminha a passos largos para se encontrar na sua história como a China se encontrou. O Brasil tem um encontro marcado em algum ponto da sua trajetória com um Mao Tse-tung ou com um Adolf Hitler. Eu não sei qual que vai ascender primeiro ao poder. Não vou fazer torcida.
Eu só sei que um desses dois personagens, a reencarnação de Mao Tse-tung ou a reencarnação de Adolf Hitler, um momento vai acontecer no Brasil. Isso daí não é torcida, isso daí é análise, isso daí é constatação, baseada nos modelos históricos que nós temos. Nenhuma nação com quase 220 milhões de habitantes, com a riqueza que o Brasil tem, com o tamanho que o Brasil tem, com o povo passando necessidade, com identitários pensando única e exclusivamente em guetos, essa escola de Frankfurt, essa nojeira, esse asco, essa República de Weimar piorada, esse momento identitário, essa imundície, essa mais-valia, essa contaminação de ratos e ratazanas em todos os quadrantes, está criando um momento propício para o aparecimento de alguém totalitário nesse país. Não estou falando que é minha vontade, que é minha torcida. Estou falando uma constatação. Vocês não tenham dúvida disso. O povo já se encheu e hoje o Bolsonaro poderia meter o pé na porta, poderia fazer qualquer coisa nesse sentido. Mas o Bolsonaro sofre do fator Bolsonaro. Bolsonaro não é nada. Bolsonaro não tem disposição para nada. Bolsonaro quer uma gasolina. Bolsonaro quer arrumar emprego para mais um filho. Bolsonaro quer uma bocada. Bolsonaro está cansado de tanto trabalho, apesar de não ter trabalhado dia algum. É sempre o mesmo papo, é sempre a mesma conversa. Não entende de nada, não sabe nada e acontece essa tragédia aí. Não tem coragem, não tem disposição, não tem pedigree, como diria meu amigo Nilo Pérez, que eu já retratei aqui. Falta pedigree para o Bolsonaro. E vida que segue. Enquanto isso, cada um tenta vender o Brasil da sua forma, quer seja eliminando o Flamengo da Copa do Brasil, quer seja criticando a polícia por fazer o seu serviço. Os policiais brasileiros, o pessoal também quer saber por que é que não usaram bala de borracha e spray de pimenta para enfrentar 26 marginais de altíssima periculosidade que até granadas, bombas e metralhadora antiaérea possuíam. Está na hora de acabar com o PSOL e botar pelo menos uma boa parte de seus dirigentes para responder pelos seus crimes. Esse pessoal atenta contra a soberania do Brasil. Enquanto a gente estiver aturando esse tipo de gente, vai ser difícil o Brasil sair desse atoleiro. É o que eu tinha que falar por hoje, já falei muito, mas amanhã eu volto e amanhã finalmente eu pego o Sérgio Moro na esquina, antes que ele me pegue. É igual a duelo. Meu abraço. Um abraço, um queijo e um beijo para Minas. Eu estou apaixonado por Minas Gerais. E não é por causa do acidente, não. Minas Gerais merece meu respeito. Tá? Vou homenageando um estado de cada vez. Desse mês é Minas Gerais. Minas para vocês, para os mineiros. Depois eu faço a lista. Esse mês é dos mineiros. Tá bom? Fui!